Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Então, o vídeo de hoje é para falar de biotecnologia, tá? E aí é uma sequência lógica para quem está estudando genética. Por quê? Porque é uma nova fase, né, do estudo do DNA e das distribuições das características hereditárias. É muito interessante o que a genética é capaz de fazer nos dias de hoje. A genética hoje em dia não se detém apenas a fazer probabilidades, mas existe sim uma sincera proposta de modificação dos seres vivos através da manipulação do seu material genético, a manipulação do DNA, imaginem só. Então é uma coisa assim muito promissora e ao mesmo tempo, se essa situação não for usada todas essas técnicas, todas essas possibilidades não forem usadas para um princípio de beneficiar as pessoas, isso pode causar problemas na saúde das pessoas, problemas ambientais, enfim, são várias as situações que a gente precisa tomar cuidado. O princípio básico para a gente poder pensar nos cuidados é imaginar que as modificações que são propostas atualmente nos seres vivos são modificações que alteram uma evolução natural dos seres vivos que levou milhões de anos para acontecer, passo a passo, de uma forma assim, respeitando a dinâmica, sabe, do desenvolvimento natural dos seres vivos, para uma evolução muito instantânea, abrupta, muito diferente do que acontece no original. Então, quando você tem muito tempo para poder se ajustar às mudanças, você consegue segui-las de um jeito mais seguro. Quando as mudanças vêm muito repentinas, uma coisa muito rápida, você pode não ter tempo de se ajustar. E a gente não tem tempo de estabelecer algumas técnicas, alguns ensaios, algumas situações que possam efetivamente dizer se elas são seguras ou não. Mas o princípio básico da biotecnologia não é assim tão científico como a gente parece. A biotecnologia ela pode ter origem até da própria origem da agricultura e da domesticação de animais que aconteceu ao longo da história, né, da humanidade, ou precisamente na pré-história, né, quando o homem começa a fazer uso de tecnologias como o próprio fogo, que começa a domesticar animais, que começa a fazer uso da agricultura. Todas as vezes que você usa um ser vivo para que ele possa te oferecer algum benefício, você está praticando biotecnologia. Então aqui, por exemplo, biotecnologia é o conjunto de técnicas que tem permitido ao ser humano utilizar organismos para obter diversos produtos, né? Então, esses diversos produtos que são obtidos através dos outros organismos, isso é biotecnologia. Você usa um outro organismo para que ele te forneça alguma vantagem, algum produto. Por exemplo, você cria galinhas para ter ovos. Então, nisso você está tendo uma ação que é chamada de biotecnologia. Porque para você criar galinhas, você precisa conhecer alguma coisa fundamental sobre as galinhas. O que elas comem, como elas se reproduzem, quais são as doenças que elas têm, quais são
os melhores ambientes para que elas vivam saudáveis? Qual é o tempo de reprodução? Esse conhecimento, qualquer indivíduo que crie galinhas precisa ter. Então, quem cria galinhas pratica uma biotecnologia. Pronto, é isso. Mas, reparem bem, por conta do grande desenvolvimento científico, tecnológico, na área de agrícola, né, que é uma área muito promissora aqui no Brasil, por exemplo, em outras áreas, em outros lugares do mundo, a situação começou a evoluir para uma coisa mais técnica, não apenas à base de experimentos em forma de tentativa e erro. Por exemplo, se você tem um animal muito saudável, muito produtivo, é natural que você queira que ele deixe um descendente igual a ele. Então você vai procurar um outro animal, né? Que seja, por exemplo, você tem um macho, procurar um animal fêmea que também seja saudável, que reúna aquelas condições todas favoráveis para que eles possam acasalar e os filhotes sejam herdeiros de suas características genéticas, tá? Isso aqui é um cruzamento orientado que acontece com em muitas fazendas, por muitos criadores de animais. Pode também ser animal doméstico, como cães e gatos. É o famoso pedigree. Pois bem, acontece que a humanidade não se conformou apenas com essa situação. Por quê? Porque quando você olha um animal, vê que ele é saudável, forte, bonito, etc., você tem a noção de que ele é um animal geneticamente bem-sucedido, mas você não tem certeza. Então, muitas coisas que um animal apresenta visualmente, aquilo que a gente chama de fenótipo, tá? Esconde um genótipo com algumas doenças recessivas, por exemplo, que ao fazer um cruzamento, ele pode vir a surgir, aquele problema genético pode surgir. Portanto, simplesmente você analisar o jeitão do animal, a morfologia do animal, e por ele ser bonito e saudável, você pode cruzar com outro animal também bonito e saudável, que você vai ter uma linhagem excelente. Isso não é uma garantia, porque ambos podem ter características hereditárias recessivas que não são importantes, não são úteis. E para isso você vai precisar que aconteça o acasalamento ou a fecundação artificial, e você vai precisar que aconteça também o quê? A gestação, o desenvolvimento embrionário, até o nascimento, para poder ver o resultado. Mesmo que você pode, no máximo, adiantar alguma coisa através de exames de ressonância e tal, que alguns criadores profissionais usam. Mas sabe como é? Ainda tem um jeitão de tentativa e erro que a genética procurou tirar do caminho. Como? Através de uma coisa chamada engenharia genética, tá? Quando você fala em engenharia, você pensa logo numa situação que o engenheiro é aquele que faz uso, né, de todo um planejamento, um cálculo que vai fazer com que não haja erro. Então, quando você envolve a palavra engenharia, você já está falando de algo que é planejamento. Um planejamento anterior para que não aconteçam tais erros, ou para que apenas aquilo que você quer saia bem feito. Isso é engenharia genética. A engenharia genética, ela é uma área, né, vamos dizer assim, da genética, que reúne técnicas
né? São diversas técnicas que possibilitam a manipulação da molécula de DNA. Então você mexe no DNA para poder tirar daquela experiência aquilo que você quer, aquilo que é de melhor, sem a possibilidade de acontecer algo errado. Então, gente, isso é uma engenharia, né? Então você tira agora, modernamente falando, aquela situação de tentar e ver o que vai dar, e você tenta agora localizar o gene, né, que é o conjunto de genes daquele animal, aquilo que ele tem de melhor naquele conjunto de genes, que é o que a gente chama de genoma, né, aqueles genes causadores daquelas situações, daquelas características boas, vantajosas. Então, mexer no DNA é coisa da engenharia genética, certo? E ao mexer no DNA, o ser humano pode, e de fato causou, uma coisa chamada de organismo transgênico, tá? Que é um organismo geneticamente modificado. Repare bem, seres vivos produzidos pela engenharia genética, que possuem material genético com fragmentos misturados de outras espécies. Então você pega, por exemplo, um animal que tem uma característica e no seu descendente, por exemplo, você quer acrescentar algo, ou você quer corrigir algo, né? Então você modifica geneticamente. Os transgênicos fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida. Muitas vezes nós não prestamos atenção nele, mas ele está presente num produto alimentício que você consome ou em algum tipo de animal que você vê por aí. Então, tanto em animais como em vegetais, você pode encontrar organismos geneticamente modificados. Então, esses organismos geneticamente modificados são produtos da engenharia genética. Por que a gente tem tanto cuidado com organismo geneticamente modificado? Porque aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Você não tem certeza do que aquelas mudanças podem causar, porque você causou rapidamente uma mudança que na prática levou milhões de anos para aquele animal se desenvolver ou para aquela planta se desenvolver. Em uma década você muda. Imagina o que é você pegar, por exemplo, um animal ou uma planta e colocar naquele genoma um fragmento de DNA que é de outra espécie. Então, essa mistura, ela ainda tem consequências incalculáveis. Por enquanto, a gente só vê o benefício, mas o malefício a gente não consegue. Por quê? Porque nós ainda não temos um ensaio laboratorial que possa nos dar essa resposta, porque ela depende do tempo. Nós não conseguimos acelerar o tempo a ponto de ver as consequências dos transgênicos no nosso cotidiano. Portanto, a gente ainda tem muita dúvida em relação a isso, tá? Bom, uma outra situação que a gente vê nos dias de hoje é a seguinte. Aqui, DNA recombinante e terapia gênica. Uma das grandes vantagens da engenharia genética para a saúde. Nós podemos corrigir genes defeituosos que causam doenças ou dão predisposição a doenças antes que elas aconteçam, através da manipulação do DNA. Depois eu vou explicar para vocês como isso é feito, é incrível, mas é muito interessante. Mas aqui a gente tem que ver que existe uma realidade. Em meados do final da década de 90, o mundo todo ficou
contemplando aquela notícia de que os cientistas haviam decifrado, né, o genoma humano. Bom, isso serve para quê? Ao conhecer como funcionam todos os genes da nossa espécie, nós podemos então mapear os genes de acordo com suas funções, inclusive aqueles que podem causar doenças. Nisso, a gente pode fazer uma engenharia genética que consiga corrigir certos problemas que até então eram problemas incorrigíveis, porque eles eram hereditários. E quando você corrige um gene para que a pessoa não tenha uma doença que já está programada geneticamente e a partir do tratamento ela passa a não ter, então você está fazendo isso aqui, ó, uma terapia gênica, um tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante. Bom, mas enfim, o que é um DNA recombinante? Repara, o DNA ele tem a palavra recombinante. Recombinar é combinar novamente, tá? Recombinar é fazer uma nova combinação, tá? A combinação atual não está surtindo o efeito desejável, então fazemos uma nova combinação, uma recombinação. Então, isso aí chama-se no conjunto técnicas de DNA recombinante. Tá? É uma tecnologia do DNA recombinante, né? Que é o isolamento de moléculas de DNA e sua inserção no DNA de outro organismo. Na verdade, a tecnologia do DNA recombinante é praticamente a prática de engenharia genética, tá? Então, como você pratica engenharia genética? Você pratica engenharia genética através das técnicas do DNA recombinante. Porque a gente se vale de uma característica fundamental do DNA, a capacidade de se regenerar, a capacidade de se autocorrigir. Uma vez fragmentado, quebrado, né, o DNA se recompõe, então ele consegue ser destruído e se reconstruir novamente. Ao se reconstruir novamente, ele pode, inclusive, alterar pedaços dele, né? Pedaços de sua sequência. É isso que a gente chama de mutação. Tá? No caso, pode ser uma mutação acidental. Agora, se você introduzir um fragmento de um DNA de um outro ser vivo que não tem aquele problema, você pode corrigir o eventual problema daquele ser vivo. Isso tem tudo a ver com terapia gênica, tá? Então usa-se a técnica ou as técnicas do DNA recombinante para fazer isso. Então, aqui, ó, repetindo mais uma vez, o DNA recombinante é uma tecnologia do DNA recombinante. Tá? A tecnologia do DNA recombinante é o isolamento, né, de moléculas de DNA e sua inserção no DNA de outro organismo. Então eu pego uma pessoa saudável, por exemplo, isolamento, ele tem um DNA que me interessa, ele tem uma molécula de DNA que me interessa, porque é uma molécula que funciona bem, um gene que funciona bem. Eu posso retirar aquele gene que funciona bem e colocar aquele gene na mesma posição no DNA de um outro indivíduo, para que aquele outro indivíduo também funcione bem. Mas você não está prejudicando aquele que doou. Por quê? Porque todas as células do nosso corpo vão ter aquela sequência certa, né? Então, o fato de você tirar não quer dizer que aquele doador ele vai ser prejudicado por isso, porque todo o genoma dele tem aquele DNA bom. Não se esqueça, o DNA se repete em todas as células do corpo humano. Tá? Então você faz uma troca, isso é uma recombinação gênica, né? Para isso, como é que a gente faz para pegar um DNA e arrancar ele do lugar,
né? Como? Mas dá para você fazer isso? Como é que você vai enxergar aquela molécula e manipular ela? Que tipo de ferramenta vai ter que ser usada para poder pinçar aquele DNA e tirar ele e colocar naquele outro que está precisando? Como vai ser feito isso? Através de enzimas de restrição. Bom, nesse vídeo eu quero só que você entenda por enquanto, porque outros eu farei para explicar como funciona a enzima. Porém, o que você precisa entender nesse momento para entender esse contexto é o seguinte: as enzimas de restrição são enzimas especiais que são capazes de cortar, de fragmentar o DNA de um ser vivo em um pedaço específico. Você sabe que o DNA é feito por uma sequência de bases nitrogenadas, A, T, C, G, adenosina, timina, guanina, citosina. Se você tem uma enzima que vai lá e corta sempre aquele pedaço, aquela sequência, então aquela é uma enzima de restrição. Ela está restrita àquela sequência. Então, a grande sacada, a grande descoberta foi em relação a esses materiais, essas enzimas. Descobriram enzimas que são capazes de cortar o material genético DNA em partes específicas. E são várias enzimas que fazem isso. Essas enzimas é que são as ferramentas para poder fazer o corte do DNA, a fragmentação. Então você goteja a enzima lá, ela vai lá no DNA e arranca aquele pedaço que eu quero. Basicamente é isso. E aí eu vou usar um exemplo aqui que eu coloquei da enzima EcoR1. Essa enzima, ela faz um papel importante nisso. Repare bem aqui. Aqui você tem, olha aqui, uma sequência de DNA. Então, por exemplo, aqui ele vem lá de longe. Tá aqui 3 pontinhos e tal. G, A, T, T, C. 3 pontinhos, reticências. Ou seja, um pedaço do DNA. Guanina, adenina, timina, citosina. Agora, uma outra sequência de DNA. Citosina, timina, adenina, guanina, reticências. Repare, guanina combina-se com citosina. Adenina combina-se com timina. Adenina com timina com adenina, timina com adenina, citosina com guanina. Muito bom. É assim que ele funciona, certo? O que faz essa enzima EcoR1? Ela vai cortar o DNA exatamente aqui entre a guanina e a adenina, tá? E aqui entre a adenina e guanina, ó, bem aqui e aqui. Então ela vai pegar esse trecho e vai separar. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Tá? Deu para ver, né? Então ela pegou aqui, ó, cortou aqui e cortou aqui, ó. Esse G se separou do restante da molécula, ó. O G ficou desse lado, né? E o restante da molécula tá desse aqui, ó. AATTC. AATTC. Separou. Ficou um vazio aqui, ó. E ao mesmo tempo, aqui, ó, a enzima veio aqui, cortou aqui esse G e separou do restante da sequência. Ó, esse G está aqui separado, ó. E o restante da sequência está para cá. Então, o que aconteceu? Abriu a molécula de DNA. E aí, gente, essas são as ferramentas usadas para se fazer a manipulação desse material genético. Bom, tudo bem. Vou continuar dando alguns exemplos. É tão fácil assim? Como isso é feito?
Qual é a técnica? Então vamos explicar a técnica num próximo vídeo. Por hora esse vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um abraço a todos, até a próxima. Tchau!